Eu quero começar pelo fim. A entrevista do Mano Menezes. Uma longa entrevista depois da vitória em cima do Bahia. A campanha do Mano à frente do Grêmio ela não é boa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Que bom que a direção do Grêmio contratou o Mano. O Mano é o cara certo para esse momento do Grêmio. Isso já estava muito claro para mim desde que o Quinteiros começou a balançar, né? Quando o Mano foi contratado, eu disse nos meus espaços e dividi com vocês, de todas as formas, que o Mano era um grande acerto da direção do Grêmio. O Mano é um acerto porque o Grêmio precisa, nesse momento, de um treinador que estanque os gols sofridos, que organize a casa, mas ele também consegue, nas entrevistas, passar muita informação e jogar o torcedor no contexto exato do clube. Ele não faz um discurso externo, ele chama o torcedor para dentro daquilo que o Grêmio está vivendo. Então, a sorte do Grêmio é que o Mano está aí. Óbvio, né, gente? É 26 de maio. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas nesse momento, nesse recorte, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Ancelotti. Nesse recorte, o Mano é o cara. Mano Menezes estar à frente do Grêmio é uma grande sorte. É uma grande sorte. Até porque na época que o Mano foi contratado, outros técnicos estavam à disposição. E na minha opinião, eles não fariam o trabalho que o Mano está fazendo e que ainda tem que fazer. Tá? Então, tudo isso para dizer, eu escuto as coletivas do Mano e eu consigo entender o raciocínio, a linha de raciocínio que ele está tentando empregar no Grêmio e como o Grêmio está trabalhando no dia a dia. Algo que não acontecia há muito tempo e que ajuda demais a trazer o torcedor no momento em que o Grêmio precisa da torcida, mais do que qualquer outra coisa, além de jogar bola. Né? O Grêmio precisa do torcedor. E falar de forma muito clara, objetiva, dizer para o torcedor, olha, a gente está com isso, a gente está com aquilo, na sexta-feira a gente treinou isso e o time não conseguiu fazer. Isso faz com que o torcedor tenha noção do ambiente. E se ele tiver noção do ambiente, do contexto, das decisões, ele tem mais elementos para entender, para apoiar e para olhar e dizer, esse cara não consegue fazer isso porque tal coisa. Né? Então, assim, de novo, o Mano é o cara certo para o momento. O time joga pouco, o time joga por uma bola, o time vai ganhar de 1-0, mas é o momento do Grêmio. Queria começar por aí, começar pelo fim. Tá, vamos falar do Grêmio. Natan, uma imagem que traspassa aos torcedores do Grêmio nessa segunda-feira, a tabela de classificação. Coloca a tabela de classificação no ar, porque o Grêmio está fora da zona do rebaixamento. E a vitória deu um up aí, né? O Grêmio chegou a 12 pontos, a distância da zona ela é pequena, mas o Grêmio saiu da zona do rebaixamento. Né? E até a parada para o Super Mundial, o Grêmio tem mais 2 jogos, pelo Brasileiro. Juventude fora de casa, no Alfredo Jaconi, e depois o Corinthians na Arena. E aí para o Super Mundial. Além desses 2 confrontos, quinta-feira tem o Sportivo Luquenho pela Copa Sul-Americana. E pelo que a gente tem de informação, o Grêmio vai com um time reserva, um time misto, contra o Sportivo Luquenho. Tá? Além da vitória do Grêmio, os resultados da rodada foram bons. Né? Os resultados da rodada foram favoráveis ao Grêmio. O Inter empatou com o Sport, arrancou um empate com o Sport, o Fortaleza perdeu para o Cruzeiro, né? Hoje tem o Juventude contra o Bragantino, então os resultados dos outros jogos da rodada ajudaram o Grêmio a pular da zona do rebaixamento para o 12º lugar. É muito pouco, é muito pouco, mas já é alguma coisa. Pode tirar a classificação da tela, Natan, para a gente falar sobre o jogo em si. Sabe qual é a impressão que eu tenho do Grêmio? Principalmente nos últimos tempos, o Grêmio entra pilhado e o Grêmio entra com 10, 15 minutos ali no jogo, com a ideia de que vai resolver o jogo no início. Faz uma força, não consegue criar muita coisa
E aí passa esses 10, 15 minutos e o time começa a bater cabeça. E aí o outro time que está mais tranquilo, que não está pressionado, começa a se aproveitar desse momento do Grêmio. O Grêmio faz uma força enorme no começo dos jogos e vai, tenta, não consegue muita coisa e depois degringola durante o jogo. Contra o Bahia me pareceu que isso aconteceu de novo. Isso aconteceu mais uma vez. E os melhores em campo para mim foram os dois zagueiros. É uma loucura isso, né? Mas para mim foram os dois zagueiros. E me parece que o que tem que ser valorizado é a vitória, mas o fato do Grêmio não ter tomado gol. O Bahia teve chances, o Bahia no primeiro tempo poderia ter feito pelo menos um gol, e aí, sei lá por que o Bahia não fez, por incompetência dos atacantes, não sei. Mas existem dois fatos, a vitória e a vitória sem tomar gol, porque é muito claro, né, que o Grêmio, se toma um gol, é difícil conseguir fazer dois. O Grêmio está numa espiral ali que falta confiança para o time, falta confiança para os jogadores, e essa falta de confiança afeta a criação do time, né? A defesa ainda tem problemas coletivos, mas já melhorou, né? O Gemerson não tá no time, também melhora. O Gemerson não tá numa fase boa, ele não é um grande zagueiro, ele também não tá numa fase boa. Então a ausência do Gemerson melhorou, a defesa se comporta coletivamente um pouco melhor. Então já tem uma evolução, né? Já tem uma evolução aí. O time não tomou gol. O time não tomou gol. Matheus Silveira, bom dia, Jeremias. Tu tá vendo evolução no Grêmio com o trabalho do Mano? Matheus, é pouco. É pouco. Mas o Mano também não tem muito tempo para ajeitar o time. A gente vai ver alguma coisa diferente depois do Mundial. Ou pelo menos se tem a expectativa de que algo realmente diferente aconteça no time depois do Mundial. Porque vai ter tempo, né? Mas eu vejo alguma evolução. O time está mais organizado. O time está mais organizado, está mais próximo. No jogo contra o Santos aconteceu uma coisa que o Grêmio internamente entende que é fundamental e que esse time não consegue fazer, que é ganhar duelo. O Grêmio começou a ganhar duelo contra o Santos. O Mano citou isso na entrevista. Foi o primeiro jogo dele, Mano, em que o Grêmio conseguiu vencer mais duelos do que o adversário no jogo. Então a gente tem um fato que mostra uma evolução, né?